No vídeo de hoje, a gente vai colorir o mesmo desenho usando 4 marcas diferentes de lápis de cor e fazer a comparação de cada resultado. E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e os 4 lápis de cor que a gente vai usar para pintar o desenho de hoje vão ser Ecolápis Faber-Castell, que eu não tenho a caixa, então tá aqui nesse potinho. Vamos usar também Posca, os lápis de cor da Posca, que eu já usei muito por aqui, eu gosto bastante. Prismacolor Premier, que estão sendo os meus preferidos do momento. E para finalizar com chave de ouro, Caran-d'Ache 6901, que eu selecionei os 4 melhores lápis de cor que eu tenho pra gente fazer essa comparação mesmo e ver os resultados que cada um pode trazer. Então como é que vai funcionar? Eu vou fazer um desenho completo, normalmente como eu sempre faço, e vou dividir ele em 4 partes. Então a gente vai ter 4 quadrantes e cada um deles eu vou pintar com uma marca de lápis de cor diferente. Só uma coisa que a gente vai ter como detalhe assim, é que essa caixa de Caran-d'Ache, ela vem com 20 cores, que é a menor caixa dessas 4. Então eu vou selecionar as 20 cores mais parecidas de cada um dos lápis aqui também pra gente fazer a pintura com as mesmas cores. Então vão ser cada quadrante com uma marca diferente e com 20 cores as mais próximas. Começando o desenho para hoje, como o material de pintura vai ser lápis de cor, eu escolhi esse bloco para desenho da Canson, que é bem versátil. A listinha de materiais eu vou deixar toda aqui embaixo na descrição para vocês verem depois, com todos os detalhes de cada lápis de cor que eu vou usar, o lápis, o papel, enfim, tá tudo aqui embaixo. E ele tem uma textura que eu acho que fica bem bonito o resultado. Ele é em tamanho A4, mas como eu tô gostando de uma folha mais quadrada, eu recortei uma parte ali de cima. Com a régua eu medi tudo certinho e dividi em 4 partes. Quando eu fiz esse desafio outras vezes, eu fazia o desenho e depois eu dividia. Mas realmente dividir antes de desenhar fica bem melhor, porque assim os elementos do desenho ficam melhor colocados e todas as partes ficam com algo interessante para pintar. O desenho, claro, eu fiz uma personagem que na real não teve nada demais, assim. Eu fiz ela bem básica para que a gente pudesse ver a transformação do desenho através da pintura. Ou seja, um desenho básico se tornando algo mais interessante conforme eu fosse pintando. E como a gente vai usar lápis de cor e alguns deles são oleosos, eu preferi não fazer o contorno, que é uma etapa que eu gosto bastante, mas conforme eu fosse colorindo, ele ia sumir, porque o lápis oleoso passando por cima, ele ia deixar o contorno meio fosco, sabe? Daí não fica tão legal. E também sem o contorno, as sombras teriam que fazer essa definição do desenho, mais uma coisa pra gente ver se eu vou conseguir fazer. E então, depois de completo ali o rascunho, eu vim com a borracha apagando bem de leve e suavizando as minhas marcações, que depois eu reforcei assim só passando com lápis mesmo, para que eu pudesse ver o desenho, mas não ficasse marcado por baixo da pintura. Dividi aqui o desenho em 4 partes, como vocês viram, fiz ele e aí eu dividi em Caran-d'Ache, Posca, Prismacolor e Faber-Castell. A gente vai começar pelos da Caran-d'Ache. A gente já vai começar super bem e super chiques com os lápis de cor da Caran-d'Ache Luminance 6901. Eu já gravei o teste completo desse lápis de cor aqui no canal, vou deixar linkado aqui embaixo na descrição, junto com o teste também dos lápis de cor da Posca e com os da Prismacolor para vocês verem depois desse vídeo. Que lá eu mostro com mais detalhes, todas as cores e eu faço o desenho completo, obviamente pintando com os lápis de cor, que daí vocês conseguem ver bem na prática, assim, um desenho completo. Hoje vai ser mais para comparação entre esses 4. Bom, eu queria os Luminance 6901 há muito tempo da Caran-d'Ache. Eu confesso que eu usei poucas vezes por dó de não querer gastar. Essa caixa vem com 20 cores, que já são boas cores, mas como eu gosto de desenhar as personagens e tal, eu senti um pouco de falta de tons de pele claro. Vieram bons tons de pele para tons mais escuros, tons mais amarelados, mas o tom de pele claro eu achei que ficou faltando. Para hoje, como eu quis sair da zona de conforto, eu colori uma alienígena de pele azul. Azul não é uma cor que eu me dou muito bem, não sei porquê, mas as minhas pinturas não saem como eu gosto quando eu uso azul. Porém, hoje ficou muito bom, sério, eu adorei a pintura. Vieram 3 tons, um bem clarinho que eu usei de base, um mais intermediário, mas bem forte, e um azul que daí ele é bem escurão. Eles são lápis assim, é um meio termo entre seco e oleoso. Eu digo que é uma mistura de Ecolápis Faber-Castell com Prismacolor, mas na medida certa. Vocês vão ver que ele tem uma pintura mais suave, a cor sai bem fácil, sem precisar colocar muita força, o que é ótimo, né, já que pintar com lápis
de cor demanda bem mais tempo e demora muito mais do que com marcadores, por exemplo. Então, quanto mais confortável for, melhor. Quando eu fiz o teste deles, eu fiz uma folha Bristol, que ela é bem lisinha, então a pintura saiu bem mais forte. E eu acho que eu coloquei mais força também. Hoje eu fiz diferente, eu fui construindo camadas aos poucos, fazendo uma camada bem de leve e seguindo assim, eu achei que eu consegui chegar no resultado que eu queria e que eu vi que as cores foram misturando bem, mesmo pintando bem de leve. Por essas vezes que eu usei, deu pra ver que eles são lápis bem resistentes, não quebrou a ponta. Eu tive que apontar, assim, poucas vezes. Eles são redondos e as cores da ponta do lápis representam bem a cor que sai no papel. Algo que é super importante, né? Porque muitas vezes a gente não testa antes de colocar no desenho. Eu deveria fazer mais isso pra não errar a cor? Sim, mas é por isso que é importante ter esse match das cores quando a gente não testa, né? Pra gente saber que a cor tá fiel ali mesmo ao que tá sendo representado no lápis. Depois que eu já tinha colocado todas as cores no desenho, eu vim com um preto e assim, fazendo o sombreado que faltava. Começando agora com os queridinhos da Prismacolor, porque assim, depois que eu ganhei esses lápis, eu não larguei mais. Essa caixa que eu tenho é de 72 cores, mas como eu falei no começo do vídeo, eu selecionei as 20 que representam as cores da caixa da Caran d'Ache. Eles são bem oleosos e o maior diferencial é que eles fazem um blend de cores, uma mistura de cores que fica sensacional. Sabe quando você coloca, por exemplo, um exemplo super bom que eu vou dar pra vocês agora, mas quando você coloca corante assim numa massa de bolo ou alguma coisa que ele vai se misturando, é isso que acontece com esses lápis. As camadas vão mesclando e fica uma passagem de cor muito bonita. E por serem bem oleosos, não precisa de muita força para fazer isso. É bem tranquilo. Comparando com os da Caran d'Ache, eles são um pouco diferentes. Vocês vão ver que no primeiro, a gente ainda consegue ver a textura da folha. Já com os da Prismacolor, ele cobre mais, preenche mais a folha e fica com uma textura bem lisa. Justamente por ser um lápis seco e um ser mais oleoso. Aí a gente consegue ver essa diferença, ainda mais porque tá um do lado do outro. A comparação dos da Prismacolor vai ser mais próxima com os da Posca, que daí eles são os dois nessa mesma pegada de ser um lápis de cor oleoso. Eu fui fazendo da mesma forma como eu fiz o anterior, começando pelo tom mais claro e depois vindo com o tom mais escuro. Já comentaram também que colocar o tom escuro primeiro pode ser melhor, mas eu sempre esqueço, porque eu já acostumei a fazer assim. Mas recentemente eu fiz uma pintura com um giz pastel oleoso e eu fiz dessa maneira e realmente ficou bem melhor. Eu achei que ficou assim, depois que você coloca todos os tons mais escuros e vem com o tom final sendo o tom claro, ele foi assim unindo todas as cores e fazendo uma passagem de cor muito legal, ficou bem bonito. Mais uma hora eu ainda vou lembrar de testar fazer isso, eu só tenho que assim realmente lembrar na hora de pegar o lápis de cor. A variedade de cores nem se fala, por ser uma caixa com 72 cores, vem tons super incríveis, mas também tem caixas menores e maiores. Eu uso eles mais com os marcadores, fazendo a pintura normalmente com os marcadores e depois eu venho com eles trazendo uma textura e acentuando também algumas partes que eu consigo trabalhar mais o sombreado e tal, que fica bem bonita essa combinação, eu gosto bastante. E como eu disse antes, esse é um exemplo de lápis que cobre o contorno. Então quando eu uso eles, eu nem faço, porque eu sei que depois eu vou ter que refazer. E como cria uma camada lisa, às vezes a caneta nem pega. Então eu acho melhor fazer a pintura e depois com lápis preto mesmo, vem contornando que vai ficando bem melhor e mais definido. Apontar assim bem ele, deixar a ponta dele bem fininha e vem detalhando que fica super bom. Esse lápis da Posca foram os meus queridinhos por muito tempo, até eu ter os da Prismacolor. Na real, que eles são bem parecidos, eles são oleosos e fazem um bom blend de cores. A única diferença que eu notei foi que quando eu uso esse lápis da Posca, e eu já fiz algumas camadas, ele começa misturando meio estranho, não sei explicar, mas talvez seja normal e isso é algo que eu reparei só agora. Mas foi algo que me chamou a atenção quando eu tava colorindo há um tempo atrás. Eu não sei explicar se ele cria uma camada que as cores
ao mesmo tempo que elas estão mesclando, elas estão divididas assim, sabe? Tipo, você consegue ver essa diferença. Ah, eu não sei. Mas foi algo que eu notei, talvez seja de todos que aconteçam isso. E eu só notei agora quando eu fui usar o da Posca recentemente, mas enfim. Bom, esses lápis, eles são de uma caixa de 36 cores e elas são muito vibrantes. Vocês estão vendo, né? Ela tem uma mina de lápis bem densa que funciona em vários tipos de papéis com diferentes texturas. Inclusive, no semestre passado da faculdade eu tive ilustração e eu usei eles para fazer um trabalho junto com os Ecolápis, que são os próximos da Faber-Castell, e foi assim, me salvou bastante, porque antes eu tava usando um que era aquarelável, então ele já é mais pigmentado assim, né? E quando eu usei o da Posca, continuou super bem, e isso que era um papel super texturizado e ficou muito bom. Da mesma forma que eu falei que eu uso os da Prismacolor com marcadores, eu usava também direto, esses 4 na verdade dá pra usar com os marcadores, que eles funcionam super bem, mas cada um trouxe um resultado diferente. Acho que a maior vantagem entre os da Posca e da Prismacolor é que a caixa que eu tenho da Prismacolor é maior, então vem o dobro de cores, né? Mas o da Posca, quando eu comprei, ele era mais barato. Daí depende do quanto você tá disposto a gastar, né? Agora, enquanto eu tô gravando o áudio desse vídeo, eu entrei ele na Amazon pra pesquisar e realmente a diferença de preço não tá muito grande. Hoje, 36 cores da Prismacolor tá R$ 417 reais, e os da Posca R$ 459 na Amazon agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo. Mas como eu falei pra vocês, quando eu comprei tava 300 e pouco, ainda é um preço alto, mas assim, eu comprei já faz 2 anos, quase 2 anos, e eles estão inteiros, super funcionando, assim, tipo, super bom ainda. Então eu acho que às vezes, se você tá pensando assim, em comprar o da Prismacolor e não tá em dúvida entre Prismacolor e Posca, a diferença agora, como a gente viu, não tá tão grande, né? Tá 40 e poucos reais. E eu acho que escolher os da Prismacolor seria o que eu faria, vendo nessa comparação entre esses dois, já ter usado bastante os dois. Eu acho que os da Prismacolor talvez seja uma melhor pedida, mas assim, por pouquíssimas coisas, porque eles são bem parecidos mesmo, mas eu acho que o blend de cores da Prismacolor é o que mais chama atenção, porque é realmente um pouquinho melhor que o da Posca. Chegamos agora nos queridinhos que servem para muitas ocasiões, que são os Ecolápis da Faber-Castell. Esses eu acredito que sejam os mais fáceis de encontrar nas papelarias, né? Justamente por ser bem versátil, podendo ser usado tanto por um lado mais artístico, quanto qualquer um, na verdade, né? Porque além do preço ser mais acessível do que todos os outros que eu mencionei, ele tem mesmo essa versatilidade que, enfim, Ecolápis é tudo, né? Serve pra qualquer coisa. Esses lápis são um pouquinho mais secos do que os outros que eu mostrei, né? Eles têm essa... Como é que eu posso dizer? Eles não fazem esse blend de cores como o da Prismacolor e o da Posca fazem. Eles são mais... Enfim, não faz essa mistura tão profunda, digamos assim, né? A gente consegue ver que a textura e a mistura das cores não fica com o mesmo resultado das outras, né? Como eu acabei de falar, mas continua sendo bem bom. Eles são bem práticos e a pigmentação é boa. E eu acho que a comparação aqui nesse teste seria, assim, a diferença de preço é muito grande, mas a pegada de lápis, de ser... Como que eu posso dizer, mais seco, assim, né, mais... É confuso falar sobre isso sem estar conseguindo ser algo palpável, assim, mas como vocês conseguem reparar, Prismacolor e Posca, eles são bem mais densos. Ele tem, assim, parece até um giz, sabe? Não chega a ser um giz, obviamente, mas ele é tão denso que chega, assim, nessa comparação. Já os da Caran d'Ache e os da Ecolápis, eles são um pouquinho mais secos, então eles não pintam, assim, com essa densidade. E eu acho que nesse teste, esses dois têm essa comparação. A gente consegue até ver que fica bem evidente na textura da folha aparecendo, coisa que esses lápis mais oleosos acabam cobrindo, e os mais secos acaba ficando bem mais aparente. As considerações finais são, dentre os 4 que são os meus preferidos de todos que eu tenho por aqui, o resultado que eu mais gostei fica difícil de dizer. Porém, eu confesso que eu mesmo me surpreendi com o meu resultado com os da Caran d'Ache. Eu realmente vi uma evolução na minha pintura com eles, então por isso hoje eles vão ficar em primeiro lugar. Depois vem Prismacolor e Posca, mas por serem lápis oleosos, né? Do jeito que eu prefiro, com o resultado que eu prefiro. E por fim, Faber-Castell. Os 4 são boas opções, claro que tem essa diferença de preço em cada um deles, né? Mas eu acho legal mostrar todos juntos em um desenho que vocês podem ver e comparar antes de tomar
tomar a decisão de comprar algum deles. Lembrando que você pode fazer uma boa pintura com o que você já tem em casa, eu também fui fazendo assim, mas como eu tô aqui para mostrar esses materiais para vocês e como eu uso eles, a gente vai vendo essas diferenças, né, entre cada material que a gente vai usando, e aí eu achei interessante compilar todos eles que eu mais gosto em um vídeo só e mostrar essa diferença bem de perto e já diretamente no desenho. Esse aqui foi o resultado então da nossa pintura com as 4 marcas de lápis de cor diferente que vocês acompanharam cada uma delas, e eu fiz as minhas considerações sobre cada marca e dei o veredito de qual que eu mais gostei. E se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal para mais testes de materiais, desafios de desenho, tudo nesse universo de desenho. Já se inscreve aqui para não perder nada, que tem vídeo segunda e quinta às 19 horas, e deixe seu like também para eu saber que vocês estão gostando, ter esse feedback e também para o YouTube reconhecer e mandar esse vídeo para cada vez mais pessoas. Eu espero que tenham gostado, muito obrigado e até a próxima!